Já estamos de volta com o programa Show de Entrevistas. Eu já quero agradecer a sua audiência e, olha, te convidar também para você curtir as nossas redes sociais. E a gente está hoje aqui com o entrevistado Edio Lopes, ele que atuou muito tempo aqui no estado de Roraima como político, trouxe diversos projetos de leis e teve um trabalho muito bonito aqui no estado de Roraima. Seja muito bem-vindo. Olá, Fernanda. Olá a todos que nos assistem. E começar dizendo que é um prazer muito grande começar 2026 sendo entrevistado por você com essa audiência maravilhosa que você dispõe. Olha só, a gente quer conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Tem uma história muito forte na política aqui no estado de Roraima, mas também a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua família, das suas origens. Conta um pouquinho pra gente. Eu venho do meio rural, no interior do estado de São Paulo, e vim para Roraima no começo dos anos 80. Portanto, estou há mais de 40 anos em Roraima, já absolutamente aclimatado na região, já me sinto como um ribeirinho, como uma pessoa absolutamente integrada ao modus vivendi da região, né? E aqui, como todo migrante, nós viemos para cá em busca de um pedaço de chão para trabalhar. Fomos para Mucajaí inicialmente, onde trabalhamos na agricultura familiar. É muito difícil naquela época. Hoje, quem conhece Roraima não sabe as dificuldades enormes que esse estado tinha lá pelos idos de 1980. Falta de estrada, de escolas, malária, que às vezes a família inteira estava acometida de malária. Então, era uma época muito difícil. Seus pais são paulistas também? Meus pais são nordestinos, meu pai e minha mãe são oriundos da Bahia, mas eu já sou nascido no oeste de São Paulo, na região de Presidente Prudente. Você tem quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos, né? Todos vivos. Estão todos lá em São Paulo ou tem algum aqui em Roraima? Nós temos 3 irmãos aqui em Roraima, os demais estão em São Paulo, os outros 3 estão em São Paulo. E olha, eu como filha de sulista também, meu pai diz que não troca Roraima por São Paulo, ele não volta. E o senhor? Não temos mais como voltar, né? Hoje a realidade lá é uma totalmente diferente e nós não temos mais condição de voltarmos e tornarmos a nos ambientarmos na realidade de lá. Nós vivemos uma realidade muito distinta aqui e muito melhor. E o clima? Sim, muito melhor. O frio de São Paulo para o calor de Roraima. Vem para Roraima, a pessoa acaba gostando mesmo e ficando, né? São Paulo também hoje, com essas mudanças climáticas todas, São Paulo hoje também tem um clima quente bastante rigoroso em grande parte do ano, né? Aquele São Paulo da garoa, aquele São Paulo romântico, as alterações climáticas deixou no passado. Muito bem, para você que está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. A gente está conversando com Edio Lopes, contando um pouco sobre a sua trajetória aqui no estado de Roraima. Conta pra gente, então, que idade mais ou menos que você veio aqui para Roraima? Eu cheguei aqui logo depois dos 30, né? Veio com a família? Vim com a família, né? E, como já te disse, fomos para uma vicinal, fazer o que todo agricultor familiar faz e faz nesse estado. E só ingressei na política em 1988, né? A eleição para vereador em Mucajaí, nós conseguimos nos eleger e de lá para cá vieram 8 mandatos outros consecutivos. Nós disputamos 9 eleições de forma direta e, graças a Deus e aos nossos amigos eleitores, foram 9 vitórias. Nunca perdemos uma eleição de forma direta, nunca fui suplente. Então eu tenho uma trajetória da qual me orgulho bastante.
senhor iniciou como vereador, né? Como vereador. Aliás, se eu pudesse, eu aprovaria uma lei neste país que todo prefeito, governador de estado ou presidente da república teria que ter sido vereador algum dia, para que eles, ao chegarem ao poder executivo, ao poder da caneta, eles tenham vivenciado a experiência que fica para o resto da vida de estar à frente, né, do serviço de agente político na condição de vereador. É uma experiência fantástica. Conta pra gente, nesse seu trajeto como político, o que o senhor pode trazer, né, como deputado federal, de projetos de lei que foram aprovados aqui para o estado de Roraima? Nós passamos pelo período em que fui deputado estadual 4 vezes. Em 1990, nós tivemos as primeiras eleições gerais do estado com a emancipação ou com a criação do estado de Roraima, como queira. E nós tivemos 4 mandatos consecutivos de deputado estadual. E eu sou autor da primeira lei oriunda da Assembleia Legislativa no estado de Roraima. É uma lei que ainda está em vigor e que beneficia a Polícia Militar do estado. Então a Lei 01, oriunda da Assembleia Legislativa, foi da nossa autoria. Eu fui presidente da Assembleia por 2 anos, fui governador do estado em exercício 8 vezes, quando o então governador Neudo Campos, ele era governador e ele era um governador muito bem articulado a nível de país, da Amazônia, da Venezuela, né? E houve um período em que ele não tinha vice. E com as constantes viagens dele, eu, como presidente da Assembleia, acabei assumindo a cadeia do Executivo por 8 vezes, sempre dentro dos limites que alguém, como governador em exercício, pode exercer. Só aí é que fui deputado federal. Fui secretário de Estado aqui, secretário-chefe da Casa Civil do então governador Flamarion Portela. Quer dizer, nós, quando chegamos em Brasília, Fernanda, nós já levávamos daqui um elenco de experiências que foram vitais para o meu trabalho como deputado federal lá em Brasília. O que o senhor consegue pontuar para a gente de problemáticas ainda que precisam ser solucionadas aqui no estado? Roraima é um estado perto do resto da federação. Nós somos jovens, né? Nós estamos beirando 40 anos, portanto ainda estamos bastante jovens, se você considerar os demais estados da federação, que vêm desde lá das capitanias, né? Então nós ainda temos enormes desafios, né? Desafios de ordem estrutural, né? Nós precisamos ter ainda uma melhor distribuição de estrutura que possa permitir o desenvolvimento socioeconômico do estado. Nós ainda temos carência na área da saúde, enormes carências, né? Tanto na área física como área tecnológica, como estrutura. Nós ainda precisamos muito de retirarmos pacientes daqui de Roraima para outros estados. Então o estado precisa continuar e aumentar muito os seus investimentos nessa área. Na área de educação, nós melhoramos muito nos últimos 20 anos, mas ainda há muita coisa que se fazer. O que o senhor acha que poderia trazer como solução para esses problemas? Veja bem, tudo é uma questão de prioridade administrativa. Nós vivemos num ambiente, o país, né, vive num ambiente, e isso é quase que uma realidade mundial, onde administrar hoje é eleger prioridades, já que o gestor, o administrador público,
dificilmente ele dispõe de um volume de recursos que ele possa enfrentar ao mesmo tempo todos os desafios. Então eu diria para você que nós precisamos pesados investimentos, incentivos na área da produção, sobretudo da produção primária, da agricultura, da pecuária. É dali que nós ainda temos os desafios para emancipar esse Estado economicamente. Na área da indústria, muita gente discute indústria, por que Roraima não industrializa e tal. Então nós temos aqui algumas questões que nós não conseguimos superá-las, né? Primeiro, o centro industrial em qualquer lugar, ele tem que ter o seu desaguadouro no consumo. Nós aqui, nós temos um conjunto de consumidores muito pequeno, muito reduzido, perto de outros centros, né? Então nós teríamos esse primeiro desafio. O segundo desafio é que nós teríamos que primeiro importar os insumos necessários para industrializar, depois industrializar aqui e depois mandar para os centros consumidores. Quer dizer, isso é uma logística que não tem como funcionar. Então nós precisamos gradativamente irmos adentrando na área industrial do Estado, que é o grande salto que poderíamos dar, mas isso leva tempo, leva busca muito inteligente de que setores da indústria poderíamos buscar atrair para cá, né? Nós tínhamos o gargalo da energia, que com a chegada do Linhão Tucuruí, esperamos que tenhamos superado aquele velho e quase eterno problema de instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Feito isso, nós estaríamos preparados, ou estamos preparados, para começar esse processo de industrialização. Agora, esse processo, como eu disse para você, leva tempo, leva muita criatividade naquilo que pode ser ou não ser industrializado por aqui, sempre com um olhar em quem vai consumir o que poderíamos produzir aqui. Falando sobre isso no seu ponto de vista, o que pode ser um potencial econômico aqui no estado de Roraima que pode levantar aí a nossa economia? Veja bem, eu sempre volto para o setor primário, para o setor da produção rural, né? Hoje nós temos já uma significativa margem de produção de milho, de soja e de outros grãos, né? Então nós precisamos urgentemente buscar um mecanismo de fazer com que parte dessa soja, parte desses grãos que são cultivados com incentivos fiscais aqui no estado, eles possam ser traduzidos em produtos industrializados ou semi-industrializados aqui no estado. Porque, veja bem, é um raciocínio que parece, do ponto de vista inicial, até paradoxal. Nós temos aqui uma produção de soja já bastante significativa, se nós considerarmos uma década atrás, mas a produção de soja, ela acaba sendo quase toda destinada à exportação. Quer dizer, as commodities que são destinadas à exportação, elas acabam não gerando quase nenhum imposto ou tributo de onde ela é produzida, né? Então, no momento em que nós pegamos esses grãos, essa produção rural, e industrializamos, aí nós estaremos gerando emprego, né? Porque a grande agricultura, a agricultura extensiva, ela acaba gerando pouco emprego por hectare de cultura, né? Mas quando nós vamos para a industrialização, nós geramos um número bastante significativo de empregos diretos e de indiretos, né? Então hoje nós criamos peixe em Roraima, e eu sou um pequeno criador de peixe. Nós ainda consumimos na nossa piscicultura
uma ração que vem quase sempre de Rondônia. Quando aqui em Roraima nós já temos a soja, nós já temos o milho, nós já temos diversos insumos que são ingredientes da ração da piscicultura. E assim é da bovinicultura, assim é de todos os demais setores. Além da produção de óleo comestível, óleo para cozinha e tantos outros derivados que a indústria poderia estar transformando aqui no estado. Muito bem, acredito que a agricultura familiar ela tem um grande potencial, né? Eu estou falando aqui da agricultura extensiva, mas isso nós não podemos perder de vista a importância enorme da agricultura familiar, porque a agricultura familiar é o grande empregador do campo, né? Cada lotezinho daquele que você vê na beira de estrada, na beira de uma vicinal, ali está empregado, entre aspas, o casal, às vezes os filhos, os genros, as noras, estão ali na atividade produtiva da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ainda é um dos maiores empregadores neste país. Então, precisamos incentivar esse segmento, mesmo porque grande parte daquilo que nós consumimos na nossa mesa no dia a dia, desde o café da manhã até o anoitecer, é produzido pelas mãos de um pequeno agricultor. O grande agricultor, ele não produz o cheiro verde, ele não produz a cebolinha, ele não produz o feijão e assim por diante, né? Então isso tudo, a melancia, as verduras, os hortigranjeiros de um modo geral, ele quase sempre é produzido pela agricultura familiar. O senhor citou aqui para a gente um pouco do seu trabalho enquanto deputado estadual. E enquanto deputado federal, o que o senhor pode pontuar aí para a gente? Veja bem, eu disse para você inicialmente que ao chegar em Brasília nós tivemos algumas dificuldades, é lógico, é um universo totalmente diferente quem sai de uma Assembleia Legislativa para a Câmara dos Deputados. Mas eu, com esse trabalho, com a dedicação que nós tivemos aqui nos meus 4 mandatos de deputado e 1 de vereador, eu acabei chegando em Brasília já bastante maduro, já bastante com uma visão mais ampla de contexto nacional, né? E lá nós trabalhamos bastante. Eu diria para você que eu me considero um dos melhores dentre os melhores deputados que esse estado já produziu. Eu trabalhei muito em benefício da agricultura familiar. Eu sou disparado o parlamentar que mais quilômetro de rede elétrica conseguiu implantar nesse estado, mais subestações, disparado o maior número de famílias da agricultura familiar, das comunidades indígenas ou das ribeirinhas, que hoje têm energia elétrica 24 horas por dia, graças a uma emenda do então deputado Edio. Então eu tive esse trabalho, esse foco muito voltado nesse segmento. Mas ser deputado não é só buscar recursos e trazer para o seu estado. Isso é importante porque o sistema de distribuição do grande arrecadador de impostos, que é o governo federal, ele é muito ruim, ele é muito precário. O Brasil é um país grande, um país com distorções enormes, com fundões em que os olhos dos técnicos, dos burocratas de Brasília nunca vão enxergar, e é aí onde entra o bom parlamentar. É por isso que eu sou o defensor das emendas parlamentares, desde que haja o controle social, porque a emenda parlamentar não basta ter a fiscalização dos órgãos de controles estatais. É preciso que o cidadão ele aprenda rápido fazer o controle social dessas emendas. E quando elas são bem destinadas, elas são extraordinárias. É uma ponte, é uma energia elétrica lá numa comunidade indígena onde nenhum burocrata ia enxergar aquilo, e o bom parlamentar foi lá, viu, sentiu o problema
e foi lá, fez um recortezinho no orçamento da República, da Nação, e conseguiu transformar seu mandato numa ferramenta de desenvolvimento social. Muito bem. E daqui para frente, existe alguma pretensão política, algum cargo? Nós passamos os últimos 3 anos focados novamente na atividade rural. Eu tenho uma pequena propriedade no município do Mucajaí e ali crio algumas cabeças de gado, crio peixe. Então eu tive 3 anos de intensa atividade rural, mas também com muita reflexão sobre tudo aquilo que a gente fez durante esses mandatos, tudo aquilo que nós poderemos ainda fazer, ainda contribuir, aquilo que fizemos de bem, mas que precisa ser melhorado, né? E nós estamos com a disposição de enfrentarmos novamente o crivo popular, a avaliação do eleitor nas eleições de 2026, novamente para a Câmara dos Deputados, numa candidatura para deputado federal. Dentro deste cargo, futuramente, se tudo der certo, existem causas que você vai lutar? Olha, veja bem, nós como eu disse para você, nós trabalhamos muito na agricultura familiar, no meio rural, porque essa é a minha origem, essa é a minha essência, né? E nós pretendemos dar continuidade a esse trabalho. Agora, o pequeno agricultor, ele carece de pelo menos 4 situações sem as quais ele não consegue produzir com quantidade, com qualidade e com continuidade de produção. Ele precisa da terra, a grande maioria dos nossos agricultores detém um pedaço de terra, ele precisa de estrada o ano inteiro, precisa de energia elétrica, mas o grande desafio que ainda perdura é conseguir água o ano inteiro para ele produzir. Nós temos uma região com 2 estações muito distintas, um período chove muito, o outro período não chove quase nada, e nesse período o pequeno agricultor não tem quase sempre como produzir. Então, um dos desafios que eu quero enfrentar com força, com vigor, como nós fizemos na área de energia elétrica, em que levamos milhares de quilômetros de energia elétrica para o interior desse estado, é buscar recursos necessários para produzir água para o nosso pequeno agricultor. Sejam águas represadas, sejam águas subterrâneas ou águas captadas dos mananciais já existentes, mas que o nosso pequeno agricultor disponham de água para produzir nos meses de verão, que vai desde agosto, setembro, até abril, maio do ano seguinte. Portanto, é um lapso de tempo muito grande em que o nosso pequeno trabalhador, nossa pequena trabalhadora rural, perde a eficiência de produção porque não tem água. Então, esse será o desafio que eu estou disposto a enfrentar em um eventual novo mandato. Muito bem. Existe também uma problemática também que é muito falada aqui no estado, que é a questão das estradas, né? Muitos produtores até pequenos produtores conseguem produzir, enfim, mas na hora de conseguir trazer para Boa Vista ou para Manaus, tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade ela já foi muito maior. Hoje ainda nós temos uma carência de estrutura de transporte, de área, de estradas muito grandes, estradas e pontes, mas são gargalos que têm que ser enfrentados conforme a demanda, né? Nós, como deputado federal, nós destinamos muito recurso para manutenção de estradas, para a construção de pontes, de bueiros, e isso é um trabalho contínuo, porque a cada inverno anual que nós temos pedaços de estrada, quando não estradas inteiras danificadas, até pelo volume de chuva que cai na Amazônia, e Roraima não é diferente. Então esse é um processo contínuo, né?
O que nós precisamos fazer com essa agricultura, além dessa manutenção contínua das vias de acesso e de escoamento da sua produção, é conseguir que ele produza no verão, quando os problemas de estrada são muito menores, até mesmo pela situação climática, né? Então nós precisamos enfrentar esse desafio, nós precisamos ver a questão do armazenamento. O pequeno agricultor não dispõe de armazenamento, o grande produtor produz a sua soja, produz o seu milho, ele tem silos, ele tem uma estrutura ao seu redor que lhe permite esperar o momento adequado de vender, de colocar seu produto no mercado, de exportar seu produto, de escoar seu produto. O pequeno agricultor não, ele produziu, ele tem que vender no outro dia, porque senão a sua mercadoria vai estragar, porque são quase todos perecíveis, né? E aquilo que poderia até segurar um pouco de tempo, ele não tem onde armazenar. Então tudo isso são desafios que ainda estão presentes no nosso estado. Muito bem, a gente conheceu um pouquinho aí da trajetória do Edio Lopes, ele que atuou muito tempo aqui como político no estado de Roraima, também é empresário aí do ramo da agricultura. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente na Roraima TV. Nós é que agradecemos a oportunidade e queremos desejar um bom 2026 para você, Fernanda, e para toda a sua audiência. Muito obrigado. Também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Roraima TV e também no YouTube. Lembrando que a gente está conectado no canal 83.1. Muito obrigada. Até a próxima. Sebrae, quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae, quem tem sabe a diferença que isso faz. Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz: é negócio, seu negócio tem Sebrae, quem tem sabe a diferença que isso faz. Sebrae Roraima. Pastelaria Bom Sabor. Você já conhece a Pastelaria Bom Sabor? A pastelaria da sua região. Aqui você encontra os mais deliciosos pastéis com recheio à sua escolha. E com aquele gostinho de dar água na boca que você só encontra aqui. Venha e traga os amigos. E claro, peça também pelo delivery e desfrute do melhor sabor no conforto do seu lar. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. Venha conhecer e saborear o melhor pastel de Boa Vista. Rua Edson Castro, no Liberdade. Pastelaria Bom Sabor, Boa Vista. O sabor é aqui. Nós vamos falar da InfoRR, que é a referência em fibra óptica e que tem cobertura em todos os municípios do estado de Roraima. É uma boa pedida para você que quer navegar com tranquilidade e segurança na internet. Agregando mais de 140 canais, a Soul TV está disponível em mais de 197 países. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. As Smart TVs possuem funções que você não encontra em outro lugar. Os sistemas são intuitivos e fáceis de usar. Com um clique, você chega aonde você quiser. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG, e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, apenas com um smartphone Android ou iOS conectado a uma rede. Proporcionando agilidade e praticidade, você pode solicitar um caching de seu celular para a televisão e automaticamente todos os comandos feitos por ele serão replicados na TV. E mais, a Soul TV é uma TV social que permite a interação dentro da plataforma. Você pode também assistir diferentes eventos, shows, partidas de futebol e sentir toda a emoção em tempo real. Se você perder algum desses conteúdos ao vivo, assista quando e onde estiver através do VOD. Outra forma de monetização é a inserção de publicidades nos canais.
Além dos canais gratuitos, você pode assistir canais premium mensalmente. Assista os conteúdos mais exclusivos e os melhores conteúdos direto Smart TV ou smartphone. Na Soul TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Na Soul TV, você também pode compartilhar os seus conteúdos e canais favoritos com os seus amigos, seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou e-mail. Você também pode montar sua programação e agendar seus programas favoritos e personalizar grade de conteúdo. Isso tudo ainda melhor, com prêmios e recompensas para os usuários. Quanto mais assiste, mais ganha. Quiz interativos e em tempo real. Apostas em jogos, votações, lutas, reality shows e programas de auditório. Social commerce para compras coletivas. Soul TV, o controle está em suas mãos.